Eu sou Lelê Ancona e você está no Circularte Educação, que tem hoje mais um Perseguindo um Artista. Você pode ver os outros seguindo essa playlist. E para essa perseguição de hoje, eu tenho um convidado que é alguém que eu gosto muito, Tomás Vega. Conheci mais o trabalho do Tomás na sua defesa de doutorado. Tomás é doutor em educação e é mestre e é formado em artes. Nessa defesa eu vi como ele consegue criar juntando múltiplas linguagens. Ele é uma pessoa que trabalha as tecnologias, a arte, a concretização de objetos. Tomás é um tanto cientista e artista. Você vai poder conhecer mais da pessoa e do artista e do profissional que é o Tomás nessa perseguição. É uma pessoa muito doce e guerreira e certamente você vai ver um pouco encontrando as dicas que ele vai te dar de como perseguir. Quem? Isso é ele que vai te contar. Bem-vindo, Tomás. Oi, Lelê. Olha, quando você me ligou e sugeriu que eu escolhesse um artista para falar sobre, eu fiquei pensando, claro, né, em que artista que é mais importante ou quem é que seria mais legal de eu falar. E aí aproveitei a situação para resgatar um artista que eu já vinha notando que ele tinha muita influência, um cara que eu gosto muito, mas eu não dimensionava, e recentemente fui descobrindo o tamanho da influência, ou como ele moldou muito a minha forma de ver as coisas. Desde a primeira vez que eu tive contato com essa obra, e daí em diante comecei a reparar mais, e agora observando as coisas que eu faço, eu consigo relacionar um pouco mais essa influência. O artista que eu estou falando é um venezuelano da arte ótica, arte cinética, chamado Jesus Soto, Jesus Rafael Soto. Ele é um artista muito importante, é um artista fundamental, é um artista importante na história da arte mundial. Ele é uma referência da arte cinética. E o meu primeiro contato foi na 23ª Bienal, isso foi em 96, é a Bienal desse cartaz aí, que é um cartaz também muito lembrado. O cartaz é um desenho da Louise Bourgeois, que era uma das pessoas também que estava com obra na Bienal, e era uma Bienal que tinha Anish Kapoor, Saul Levi, lembro que tinha uma obra também da Tomiotaki bem naquele vão. E era aquela Bienal que tinha salas especiais, sabe? Isso atraiu muito público, porque tinha umas salas especiais do Picasso, tinha obras do Munch, acho que do Van Gogh, enfim. Foi uma Bienal de peso e foi uma Bienal que foi marcante, não só para mim. E essa obra que eu vou descrever, quem foi nessa Bienal vai lembrar, porque é uma obra que foi uma obra muito chocante para quem nunca tinha visto essa proposta. É uma escultura, né? O Soto pode ser identificado como um escultor. Então, caminhando ali, naquela sinuosidade do pavilhão da Bienal, tá ali a obra. Então eu vou descrever antes de mostrar a obra, a foto dela. Então são duas placas, acho que de 2 por 2, com 3 metros de separação uma da outra, com milhares de fios de nylon quase invisíveis, que você consegue apenas enxergar o reflexo deles, perfeitamente paralelos, perfeitamente simétricos. No centro desse feixe de fios, uma esfera vermelha flutua. A obra se chama Esfera, é de 94, ou seja, ele terminou 2 anos antes dessa Bienal,
ele já tinha mais de 70 e poucos anos. E essa esfera virtual, né, uma esfera que não existe, é mágica, flutuando. É muito intrigante. Você é convidado a girar ao redor da escultura, e esse caminhar faz com que a obra apareça e ao mesmo tempo desapareça, porque quando os fios entram em paralelismo, fica mais difícil de ver a esfera, se aproximar dos fios, se afastar dos fios. É chocante. Quer dizer, a cinética proposta é o movimento do espectador. É o espectador que completa a obra, e o espectador é o movimento, é o espectador que dá movimento para aquela obra, na percepção óptica. Eu que já tinha essa vontade, até hoje, de saber como tudo é feito, como essas coisas são feitas, fiquei muito curioso também para a técnica, né? E como todos esses artistas ópticos, a técnica é de um rigor absoluto. Então eu fiquei muito intrigado como aquilo foi pintado, como ele conseguiu calcular as diferentes camadas de circunferências para se formar uma esfera, e como ele mediu e pintou para que aquela esfera vermelha se formasse flutuante ali. Como ele manteve esticado esses fios, perfeitamente esticados, considerando que é o peso da placa inferior, que mantém ele esticado, é muito curioso. Ao redor, eu acho que não tem nada que sustenta ela. Ou seja, você enxerga, não tem colunas. 1 milímetro de diferença nesse esticamento do nylon já iria fazer algum dos nylons ficarem meio curvos. E não, estão todos esticados. Não sei quantos nylons são, mas é muito impressionante. Eu soube que nessa Bienal o que as pessoas mais lembravam eram Picasso, o Grito do Munch, que muita gente já foi lá ver o Grito do Munch, e a esfera do Soto, que foi uma coisa realmente que muita gente como eu nunca tinha visto um efeito desse. Muito bem. Depois eu fui para a faculdade de artes plásticas. Lá eu conheci os cinéticos, os professores me apresentaram e eu fui ver nos livros. O Tanguy, que foi um artista também que me pegou muito e só depois eu pude conhecer a obra dele. A própria roda de bicicleta do Duchamp, que eu considero uma obra de arte cinética, embora seja sempre uma coisa incatalogável. E todos esses artistas ópticos que me pegaram muito. Como eu fui muito para fotografia, o grafismo da fotografia também foi uma coisa muito forte para mim. Nessa mesma Bienal, além desta esfera, tinham mais outras obras, que são obras mais planográficas, mas que saem, porque elas são grades, que tem algum volume por ela. E isso é um trabalho muito comum nos artistas ópticos, que querem criar um efeito de acordo com o movimento, uma confusão no olhar, de forma que aquilo se transforme, ou seja, o que é não é realmente. E ela pode ser transformada de acordo com o olho do espectador. E isso também me alucinou, essas linhas perfeitamente paralelas, esse grafismo que isso gera, né? Então tinham mais outras 3 obras nas paredes que tinham esse volume que saía e dialogava com o fundo. O Soto queria trabalhar essa coisa da imaterialidade, que era o tema da Bienal. O tema da Bienal era a desmaterialização da obra de arte no fim do milênio. Então imagina, essa esfera se desmaterializava na tua frente, né? E
E aí eu fui percebendo quanto isso me atraiu também nos grafismos da fotografia. Então, até mesmo Bresson formou muito o meu olhar, Rodchenko, Tomás Farkas, Marcel Giraud e o maravilhoso Cristiano Mascaro. Essa coisa da luz dura que gera grafismos me interessava muito e foi formando um olhar meu. Esse efeito que eu falei, o moiré, quando as formas se juntam, a gente tem uma tendência a enxergar as formas se juntando. Então, um efeito óptico muito legal. E esses aqui são apoiadores de copo. Nessas lojinhas de museu eu comprei. Se chama padrão moiré, ou moiré em português, ou moiré em francês. É isso. Então, quando se junta o grafismo, essa capacidade de fazer um efeito gráfico com a cinética, isso tudo ficou comigo. Então, em 2019, ano passado, o Sesc Pinheiros fez uma exposição muito inusitada de artistas latino-americanos cinéticos com leste europeu, e relacionou. E lá estava Soto. Dessa vez eu estava com uma câmera um pouco melhor e pude explorar esse movimento, essa imagem. Esse efeito que eu falei, moiré, acaba acontecendo no vídeo inevitavelmente, porque o vídeo tem as suas próprias linhas, né? Então é como se fossem duas grades superpostas. Mas a questão da frequência, do ritmo, ou como o nome da obra diz, da vibração da posta. E me é muito prazeroso olhar isso.